Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nas sombras para acompanharmos o segundo episódio da série A Roda do Tempo, na Amazon Prime. 1. To speak no word that is not true. 2. To make no weapon with which one person may kill another. 3. Never to use the one power as a weapon, except in the last extreme defense of her life, or the life of her warder, or another Aes Sedai. Pois bem, pessoal, esse segundo episódio aqui da série, com certeza, a gente pode colocar ele num tipo de modelo muito encontrado em todo o desenvolvimento de séries de TV ou mesmo até em literatura, um segundo capítulo. Qual é a função dele? Às vezes, eles procuram meio que dar mais detalhes a respeito dos personagens principais, ou então fazer um grande apanhado do mundo onde a história acontece, seja em contextos de cidades, de comportamento das pessoas, questões políticas, questões econômicas, questões de diversas formas, mas que dá um parecer do mundo onde tudo vai acontecer. Também se usa muito num segundo capítulo, valorizar as figuras antagonistas. Digamos então que esse segundo episódio tem um pouquinho de tudo isso, E lembrando, o primeiro episódio, realmente, ele não era do tipo que deixava claro pra gente quem são os protagonistas da história. Sim, todos eles foram revelados, mas apenas pontuado bem de leve. E aqui então se procura trabalhar essas outras questões. E também, sim, os personagens principais, o que é fundamental para a gente conseguir gostar um pouco mais da parte final aqui desse segundo episódio. A conexão que a gente tem naquele elemento de ação resultante desta primeira parte aqui, desse segundo episódio, que aprofunda um pouquinho mais os personagens. Na verdade, a gente tem um pouco mais de intimidade com eles e por isso a gente passa a se preocupar mais ao final, quando o perigo realmente aparece. Falando em perigo, uma frase muito importante no Moiraine é dita aqui para o grupo que ela está protegendo, que serve até como modelo desse segundo episódio também, que é aquela questão de os Trollocs não são as coisas mais perigosas que há por aqui, ou seja, as formas bestiais daqueles animais sanguinolentos que matavam qualquer um que estava à sua frente não são a coisa mais perigosa. Isso é muito interessante numa história principalmente de fantasia, onde se trabalha bastante a questão dos perigos para os personagens principais e também para os coadjuvantes. Aliás, aqui de abertura do episódio já temos um contexto bem diferenciado que eu até fiquei surpreso, eu não sabia que iria por aí a história, onde fomos apresentados por um antagonista muito interessante, quase um outro vilão. Porque sim, os monstros, os Trollocs que a gente viu no episódio de estreia, eles não são exatamente a força do mal. Eles são apenas soldados dessa entidade superior que a gente nem viu ainda. Provavelmente vamos conhecer em episódios futuros. Assim como também aquela figura sinistra que meio que fez um passando no primeiro episódio e aparece aqui também de maneira rápida, mas também é um cara superior, digamos assim, que os próprios Trollocs. Bom, mas voltando ao assunto, quem é apresentado aqui logo de cara são os Mantos Brancos. Um grupo de, digamos, perseguidores, talvez da verdade, talvez do que é certo. É um grupo meio ambíguo, Mas dá para perceber que eles são formados apenas por homens, me parece, E curioso, Eles querem também acabar com o mal, mas eles são contra as bruxas, as Aes Sedai. Isso é uma coisa curiosa, Porque, bom, basicamente são elas que estão protegendo o mundo. Foram elas, que livraram o mundo lá do tenebroso, que agora está renascendo na figura do dragão. Ou seja, por que eles são contra elas? E aliás, eles tratam as Aes Sedai como bruxas literalmente, tanto que queimam elas nas fogueiras. Tivemos uma delas ali de cor laranja, amarela, porque parece que a cor das vestimentas delas tem a ver com o anel que elas carregam nas mãos. E aliás, cortaram a mão dela também, as duas mãos, Bom, para não fazer, acho que as magias, acho que precisa as mãozinhas para fazer todos aqueles golpes mágicos, e deve ser por causa disso. Mas, ok, e claro, já demonstra o sadismo desses sujeitos, particularmente aquele ali que ficou vendo a coitada lá ser assada na fogueira, E depois a gente descobre que ele é um questionador ali, ou seja, ele é um grupo à parte dos guerreiros dos mantos brancos. São duas divisões, basicamente. E parece que eles são os mais sanguinolentos, digamos que eles são os cabeças pensantes e os guerreiros são os soldados também, Enfim, mas o que vale é eu fiquei me perguntando, peraí, como é que essas bruxas aí, feiticeiras,
Eu prefiro chamar feiticeira porque bruxa parece que é uma coisa mais do mal, né? Como é que essas feiticeiras foram derrotadas por esses sujeitos? Foram eles os questionadores que conseguiram essa façanha ou foram os guerreiros? Que tipo de truque usaram contra elas? Foram pegas de surpresa? Estou colocando no plural porque eles já tinham liquidado outras 7 antes, né? Porque todos os anéis estavam pendurados lá na túnica dele. Ou seja, qual é o truque? Deve ser até uma coisa até fácil, porque como é que eles conseguem derrotar uma pessoa tão poderosa? E sempre lembrando, todas elas têm um guardião junto, ou seja, tem uma coisa bem esquisita, né? Há uma certa facilidade. Bom, enfim, né? Daqui a pouco a gente entende mais o que acontece, ou não entende, né? Bom, o que vale é que temos que, sim, o grupo continua fugindo, né? Maureen e também o seu guardião e mais os 4 jovens. E claro, depois de um corre para cá, corre para lá, através do andar galopante dos cavalos, né? Passa-se bastante tempo, anoitece, e eles dão de cara lá com um rio, né? Que parece ser a única forma de deter justamente aqueles monstrengos, os Trollocs, que eles não gostam de águas profundas, eles não conseguem ultrapassar na verdade, né? Dito e feito, né? É o que eles encontram, né? Um rio de águas profundas e ainda tem uma balsa para poder ajudar a ir para o outro lado. Claro, aí tem uma cena muito importante que serve aí para mostrar a personagem em si. A questão dessa cena realmente serve para isso, né? Onde aquele balseiro justamente, né? Ele, claro, desesperado que a família ia retornar para casa depois que já estava anoitecendo, e ele acabou morrendo à toa, digamos assim. Não, ele estava morrendo por uma causa própria para ele, né? Mas no fundo, ele sabia que se ele atravessasse e conseguir chegar na outra margem, perto da sua casa, ele morreria, porque todos aqueles bichão ali iriam matá-lo com certeza, né? Mas o que importa aqui dessa cena é que o diálogo que tem então depois de Moraine com a Gwen, né? Que é justamente o que ela está fazendo ali com aquele grupo. Ela pretende matar todo mundo depois? Sim ou não? Porque na verdade, na cabeça dos 4 jovens, eles não estão entendendo qual é a missão que eles têm que cumprir de fato, ou os perigos que eles têm que passar, né? Até uma coisa que isso tem a ver, provavelmente, com o perfil que eram os personagens antigamente nessa história. Sim, todos eles eram mais jovens, eles foram mais envelhecidos aqui na série de TV. Mas no fundo, eles tinham uma certa imaturidade de não compreender o mundo em que vivem. E é por isso também que os outros personagens se mostram também um pouco, talvez não preparados para os momentos que eles estão começando a viver agora e muito menos para o que vai chegar a seguir. Mas o que importa ainda na conversa entre as duas é que, olha só que coisa curiosa, né? A Gwen, ela estava sendo preparada para ser uma sabedoria, né? Lá pela Nina F, né? Que foi raptada no episódio de estreia. E agora parece que ela vai começar a ser preparada a ser uma futura Aes Sedai. Olha só que bom, né? Ela já era uma guardiã, digamos que localmente ali na região de Dois Rios, e agora pode ser para o mundo inteiro. É bom, tá promissora essa personagem. Ela tem muitos poderes, né? Mas também, na fala das duas, aliás, isso é uma coisa que a gente já percebeu no episódio passado, né? A sociedade ali desse mundo, não sei se o mundo já tem um nome, foi definido, acho que não, né? Não lembro. Mas a sociedade, ela é, pelo jeito, matriarcal. Se valoriza muito as figuras femininas, em detrimento dos homens, né? E é curioso, né, que justamente lá os mantos brancos são todos formados por homens. É uma coisa curiosa. E essa característica de ser uma sociedade matriarcal, né, se manifesta em várias falas que já foram ditas no primeiro episódio, continua aqui nesse segundo, e também em detalhes importantes, como aquele que eu percebi, né, de a esposa lá do Perry, né, Layla, que era a ferreira praticamente ali da família. Parece que não era ele, no fundo, era ela que fazia as armas. Inclusive as armas, uma adaga, por exemplo, foi foco aqui em destaque nesse personagem. Uma coisa curiosa, né? Como também as protetoras, as guardiãs ali do vilarejo. É uma mulher, a sabedoria. Havia o círculo de mulheres lá, né, que respeitavam, né, ou davam apoio lá, as duas, a Nina Eve e também a Gwen. Realmente, a história, pelo jeito, é matriarcal, com certeza. Enfim, isso não importa. Quer dizer, importa uma cena que vem logo a seguir, né? O que vale? Eles ainda estão fugindo então lá dos monstrengos, depois passam por alguns perrengues, como por exemplo aquelas alucinações ou sonhos mesmos que os 4 tiveram numa entidade lá que também não foi mostrado pra gente exatamente do que se trata.
deve ser assunto de próximos episódios, mas a bruxa alertou, se você sonhar com esse sujeito de novo, avisa. Bom, e que vale também que ela está ficando fraca, ela abusou dos seus poderes para salvar lá o vilarejo de Dois Rios e agora está começando a ficar muito fraca. E falando no vilarejo de Dois Rios, né, uma coisa que também eu digo, né, que esse segundo episódio serve para dar um contexto, se foi muito valorizado exatamente a terrinha deles, que eles nunca mais voltarão, né? Através daquela canção que todos eles começam a cantar e eles, olha só que curioso, eles não sabem o significado de uma das palavras principais ali da composição, na letra da canção. Pois é, que era um nome antigo, justamente lá do onde eles vivem, Dois Rios. Antes tinha aquele outro nome. Pois é, e aí a bruxa conta toda a história que aconteceu ali daquela cidade. Né? E sim, é uma cena muito boa para a gente começar a se conectar através da cidade, olha só que curioso, para com os personagens protagonistas aqui dessa história. E que depois ainda é linkada na segunda parte aqui do episódio, quando eles vão justamente fugindo, ou tentando fugir lá dos Trollocs, justamente entrar numa cidade que foi uma cidade que não ajudou justamente a antiga Dois Rios a sobreviver dos ataques justamente com os Trollocs. Olha só, e essa cidade aqui, então, que negou ajuda, se fechou em copas, né? Aliás, se fechou em muralhas, né? E depois todo mundo morreu. Pois é, mas morreu de quê? É o que a gente começa a descobrir então depois. E aí que eu digo que esse episódio ele funciona porque ele vende o peixe antes de mostrar o drama do peixe. Exatamente, né? Quando aquelas formas sombrias, né, que são aquelas coisas que vão, melecas, não sei o que é exatamente aquilo, ou sombras mesmo, que vão pegando pelas paredes, solos, de tudo lá daquela cidade, e onde toca tudo vira pó, né? Foi o que aconteceu lá com o coitado dos cavalinhos. A gente fica naquela situação de tensão, porque aí a gente já está gostando mais de todos os personagens. Por isso que esse episódio é muito mais efetivo em fazer com que nós, espectadores, gostemos mais do produto, que é a própria série. Ou seja, eles, os personagens, estão passando perigo e nós estamos sofrendo junto com eles, né? Torcendo para que nenhum deles morra. Diferente lá na questão do primeiro episódio, quando teve o ataque dos seres lá, matando todo mundo a rodo e a gente ainda não sentindo nada por eles. Claro, já sabendo muito bem quem eram os personagens importantes ali, que a gente devia prestar atenção, né? Tanto que, né, no fundo, eu achei mais interessante a morte da Leila do que o dos outros personagens correndo perigo, né? Foi até uma coisa esquisita. Mas enfim, né? Esse episódio ele funciona muito mais nesse sentido, realmente, a gente curtir mais os personagens. Aliás, uma característica de personagem aqui, né? O personagem do Brand é um cara, Randy, né? É um cara chato pra dedéu, né? É o mais, realmente, um perfil mais adolescente, que eu digo que ainda bem que aumentaram a idade dos atores, porque senão ia ficar mais chato ainda se fosse um visual de puro adolescente. Porque ele se comporta como adolescente, né? Aquele mimimi dele de tá sendo deixado para trás por sua amada, é de doer, né? De também não confiar na bruxa, sendo que questões óbvias, né? Tanto quanto ela fala, Moraine fala para Gwen sobre por que ela deixou o pobre coitado lá do balseiro morrer, né? Ela não tinha jeito, ele fez besteira, ele realmente atravessar para o outro lado, ele só ia morrer, porque salvar a família que era bom, ele nunca que ia conseguir. Ou seja, na verdade isso a gente percebe quando está assistindo a cena. E os personagens não saberem é que é o problema. Né? Claro, todos eles nos livros eram adolescentes. O problema é quando você sobe a idade por causa de questões da TV, o texto ele precisa às vezes se ajeitar um pouquinho, né? Desconsiderar que eram personagens inocentes, que não entendiam o mundo de fato, a real do mundo, né? E fica uma coisa meio esquisita, né? Que era óbvio que era isso, né? O cara morreu de graça. Enfim, nesses dois pontos, né? Os personagens ficam um pouquinho... Sim, eles são mais esclarecidos pra gente, mas no fundo a gente já entende antes, né? Bom, outro personagem que ganhou destaque também foi o Perrin, de novo, né? Por enquanto é um personagem super silencioso, ele fala muito pouco, né? Mas teve a característica, né? Ele estava ferido ali na perna e depois, quando aquela matilha, né, foi atacar ele e não atacou, um dos lobos apenas lambeu a sua perna, o seu sangue, né? Caramba, aquilo é um poder também? Será que ele controla os animais? Fiquei na curiosidade, gostei daquilo, achei bastante interessante, né? O próprio Randy lá, que quando começou a ter a manifestação do sonho, depois a gente percebeu que todos eles sonharam a mesma coisa, mas me parecia que ele era o cara que podia ter as visões, mas acho que não, né? Enfim,
E o Matt foi o personagem que ficou em menor destaque por aqui dessa vez. Embora a cena lá da adaga feita pela Layla foi bastante interessante, claro, da união dos personagens de novo. E faz assim, quando o perigo realmente começou a acontecer, aí a gente sentiu temor pela vida de todos os personagens. Bom, e aqui já foi enfatizado porque o gancho para a continuação, para o terceiro episódio, é bastante interessante, porque o grupo foi dividido em três. Para um lado, a bruxa e seu guardião, para o outro, a Gwen e o Perrin, e por outro, o Randy e o Matt. Ok, bacana. Como é que eles vão se virar? Como é que eles vão se reunir novamente? E os bichões ali por perto. Um bom gancho, só essa divisão básica já era um ganchinho interessante. Mas veio outro, melhor ainda talvez, porque retornou o personagem que havia sido raptada, a Nina Eve, que era a sabedoria lá de Dois Rios. Mas por que ela voltou? Ela não foi raptada? Como é que ela escapou? Curioso isso, meio esquisito. E ainda naquelas, né? Metendo bronca ali pra bruxa, né? E tudo ela, né? Pois é. Não entendi, mas vamos ver quais são as explicações no terceiro episódio. Ah, sim, uma coisa que eu já estava esquecendo de comentar, né? Que era justamente aquela questão daquele grupo de homens, os mantos brancos, dentro, talvez, uma sociedade matriarcal. Como foi aquela situação ali, justamente lá daquele questionador que começou a ter quase uma mão boba ali em cima de Moraine, né? E o guardião ali falando: "Ô meu filho, cuidado com essa mão que você pode ficar sem elas." Exatamente, né? Ali eu fiquei em dúvida. Peraí, se eu achava que era uma sociedade matriarcal, como é que o cara tinha aquela ousadia de tocar daquele jeito naquela mulher? Claro, não estava muito mão boba, mas estava quase, basicamente, né? Mas naquelas, aquele grupo ali de mantos brancos, só formado por homens, que não respeitam exatamente aquele conclave lá de bruxas, as Sedais, realmente acho que é por isso. Se eles já não respeitam elas, então eles não respeitam provavelmente então um certo matriarcado que pode existir nesse mundo. Ou talvez não definido que é o matriarcado, mas que as mulheres estão superiores por força, talvez apenas do texto, né? Assim que o Robert Jordan escreveu a sua história. Pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos conferir, né? Enfim, esse segundo aqui eu achei muito bom, mais alto nível, justamente porque consegue trabalhar os personagens, fazer a gente se afeiçoar primeiro com eles e depois colocam eles em perigo e aí sim a gente teme pela vida deles. Ou seja, um roteiro muito mais bem elaborado, com certeza. E portanto, para esse segundo episódio de A Roda do Tempo, eu atribuo uma nota, claro, um pouquinho maior, 4,5 asteriscos. E já estou empolgado para o terceiro episódio que eu vou assistir daqui a pouco, assim que eu desligar a minha câmera. É isso.